Mas aproveitando então que a gente tem aqui um mix do setor privado, o setor público, você meio tanto público quanto privado, queria jogar uma pergunta para todos, quem quiser colaborar aí, como é que vocês veem a divisão de responsabilidades entre o setor público e privado no desenvolvimento do turismo? A gente viu aqui no painel anterior, investidores falando, condições, mas assim, do que eu posso, do meu conhecimento, eu posso entender que os investidores agora estão olhando oportunidades, coisas que estão aí maduras, condições do proprietário estar em uma situação de endividamento, situações específicas, né, que o Rodrigo mencionou, estamos buscando oportunidades, são oportunidades existentes, mas eu acho que o painel aqui hoje é para falar mais de novos negócios, de desenvolvimento, né, não do que existe, como a gente pode fazer para crescer essa oferta turística e condições para investimento do setor aqui no Brasil, né? Então, eu queria entender de vocês como é que vocês veem até onde vai a responsabilidade de cada um, por exemplo, na questão de infraestrutura, o Ramiro estava comentando do aeroporto, né, do Rio de Janeiro, que é uma situação pública e privada ali, que é um gargalo muito grande para o desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, que está sendo agora solucionado ou com uma atenção maior, né? Então, aonde vocês veem, até onde vai a responsabilidade de cada setor e como que eles podem trabalhar juntos para ajudar o fomento do turismo no Brasil ou em qualquer outro lugar? Posso começar, Ricardo? Por favor. Primeiro é uma fala que eu uso sempre, né? Que, sem dúvida nenhuma, o setor do turismo talvez seja a maior parceria público-privada de todo o mercado, porque não existe o desenvolvimento turístico se não tiver o poder público criando as condições locais. Não adianta você ter um hotel como esse aqui, o Fermo, em Copacabana, e você aqui na calçada está má conservação, a poda ruim, né? Não ter o asfaltamento da rua, não ter um bom atrativo aqui na frente, um bom policiamento, um bom ordenamento urbano. Então, é só fazer essa constatação primeiro. A gente faz, como o Ramiro citou, e o Ramiro tem bem essa experiência, porque ele é hoteleiro e hoje é subsecretário de turismo, né? Então ele fica ali, sofre dos dois lados do balcão. A gente procura atuar organizando esses destinos, quanto o governo do Estado, né? A gente fazer essa integração com as prefeituras, que é quem é responsável por esse ordenamento urbano, para criar a condição melhor da cidade, e criar as condições melhores de investimento, né? A gente tem... não por acaso, chegando o nosso presidente da AG Rio aqui, a nossa instituição de fomento aqui do governo do Estado, procurando colocar recursos para investimento, né, através disso, mas principalmente criando a condição local, né, a gente induzindo os investimentos, como eu disse, tem prefeitos aqui hoje, tem equipamentos turísticos do interior, da capital, que vieram aqui conhecer esse novo mercado, e nós atuamos diretamente na atração desse investimento. A gente patrocinar um evento desse tipo faz parte da nossa estratégia aqui de captação de eventos de entretenimento, de negócios e de investimento. Porque o entendimento que a gente tem agora é que nós passamos durante o período ali de Copa e Olimpíada um período de investimento muito alto aqui no Rio de Janeiro, tanto em infraestrutura quanto no setor de turismo, né, especificamente. Depois, naturalmente, por todo o investimento que foi feito e a crise que se abateu no país e muito especialmente aqui no Rio de Janeiro, por conta da indústria do petróleo e outras questões mais. Muito desse investimento em hotelaria e turismo foi feito e foi ficando ocioso. Hoje, por conta da retomada da credibilidade, do investimento em promoção, como o Ramiro citou no início aqui, que a gente vem fazendo constantemente, eu tenho que ressaltar isso. A cada ano, o governador Cláudio Castro tem ampliado o investimento na Secretaria de Turismo para a promoção. Então, a gente tem percorrido o mundo inteiro nessa grande disputa que existe hoje entre os destinos, que no pós-pandemia os destinos começaram a se mobilizar maior, porque as pessoas passaram a viajar mais. Então a gente entrou nessa disputa para consolidar o Rio de Janeiro como um destino internacional. E então a gente atua na promoção, mas não adianta eu chegar lá e vender um destino, eu falo muito isso para os equipamentos, para a hotelaria e para os municípios, né? A gente não adianta pavimentar essa estrada, participar das feiras, montar o stand, realizar os eventos, se aqui na ponta não estiver organizado. Então a gente atua muito nessa integração. E o que eu digo sempre, o poder público, se não puder já não atrapalhar o investimento, já ajuda muito. E que muitas das vezes atrapalha, né? Então a questão de licenciamento, de poder fazer a concessão das licenças, é fundamental o Estado facilitar as coisas, né, e criar condição
para o investidor privado. Então, um pouco disso, né? A gente fazer indução, criar o caminho e incentivar o privado a poder fazer investimento dando as condições aqui no local. Você quer comentar alguma coisa? Sim, eu complementaria por dizer que é indiscutível que o setor privado é o grande motor econômico para o turismo. Através do privado, existe uma grande geração de emprego, mas mais importante que isso é toda a criatividade e inovação que a gente pode trazer para o setor. E essa parceria, como o Gustavo diz, entre o setor público e privado é muito importante. Onde que nós vemos a responsabilidade do setor público? A modo de exemplo, no Grupo BID, a gente acabou de fazer uma capitalização de 3,5 bilhões de dólares. E 100% desses recursos vão ser direcionados a BID Invest, particularmente, que é o setor privado, já entendendo que é essa área que vai movimentar as grandes atividades. Então, nessa parceria com o setor público, que a gente ainda mantém com o BID, a gente está vendo que, primeiro, precisa segurança jurídica. O que significa isso para nós? É que eu, como investidor, eu tenho que ter a tranquilidade que o meu investimento vai estar bem protegido. E não é só a regulação dos contratos, mas saber que existe um judiciário eficiente que pode me ajudar a solventar algum problema que eu possa ter e que vai me tratar em igualdade de condições, independente se eu sou local ou se eu sou internacional. Então, todo o trabalho em continuar a fomentar uma segurança jurídica e que o processo seja mais eficiente, isso é crítico nessa parceria entre público e privado. Segundo, é a facilidade de fazer negócios. O último relatório emitido pelo Banco Mundial mostra que o Brasil está no lugar 109 do mundo em Ease of Doing Business, que não é aceitável, né? Países como Guatemala, Salvador, Costa Rica, México, tantos países que estão à frente do Brasil, isso significa que ainda é complicado para a gente fazer negócio no Brasil. E os empresários que estão aqui, vocês sabem que criar uma empresa no Brasil não é muito complicado. Mas quantos de vocês já tentaram fechar uma empresa no Brasil? E aí é um exemplo muito específico de que ainda existem certos empecilhos, certas dificuldades que a gente tem que solventar. Quando a gente fala com os investidores internacionais, o aspecto de tributação aqui ainda é complicado, licenciamento ainda é muito demorado. Então, ainda tem um trabalho a ser feito para melhorar a atratividade do país com patamares regionais e mundiais para atrair esse investimento de fora. E a terceira área, eu diria que é infraestrutura, né? Imaginem vocês que o primeiro investimento que o Grupo BID fez no setor turismo foi na década dos 70, quando a gente financiou toda a infraestrutura de Cancún. E vocês sabem o que é Cancún hoje. Claro está que, provavelmente hoje a gente não faria isso, mas o turismo tem evoluído bastante. Mas é um exemplo que, ali, com o governo federal, a gente definiu como que o turista pode chegar ao destino. E essa é a responsabilidade do setor público, ajudar o cliente a chegar, luz, água, saneamento, aeroportos, estradas, isso o público tem que fazer. E as condições de investimento, aí atrai o privado. Agora bem, duas coisas importantes. A gente quando fala em infraestrutura, a gente geralmente está pensando em hard assets, em tijolos. Mas a parte que às vezes fica esquecida é a mão de obra qualificada, para que existem as pessoas nos novos destinos que tenham a capacidade de oferecer o serviço que o turista quer. E também trabalhar em toda a cadeia de valor para prover os suministros que vai necessitar a indústria. Então, não só a infraestrutura de base que tem que entrar, mas também pensar no que vem depois, que é a qualificação de mão de obra e a parte de suministros. Ramiro, você tinha comentado da questão do aeroporto, né? Esse é um ponto que sempre me chama muita atenção, que eu
E olha, o Brasil passou por um processo de privatização dos aeroportos muito forte, inclusive o Galeão, mas a coisa ficou meio presa no Santos Dumont, que talvez seja o único aeroporto importante do Brasil, top 5 com certeza, top 3, né, do Brasil de aeroporto, que é o Santos Dumont, que ainda está na mão do poder público, da Infraero, né? Talvez o secretário também possa também opinar sobre isso. E aquilo ficou preso num imbróglio ali, o Galeão foi morrendo, foi perdendo uma força, os voos foram indo embora. E eu senti que o setor público voltou com essa agenda na mesa e falou, não, a gente tem que resolver esse problema, senão tudo isso que a gente está falando de desenvolver, tudo isso que o secretário falou, ir lá promover, não tem voo chegando no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Então, acho que é eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão do aeroporto do Rio de Janeiro e como que o setor público pode induzir aí a um processo de privatização mais ágil e equiparar esses dois aeroportos ao que está acontecendo no resto do Brasil. Isso foi um esforço que foi realizado pelo próprio secretário aqui, o Tutuca, mais o governador, Cláudio Castro, enfim, prefeito, foram numa comitiva a Brasília solicitar, né, o que aconteceu. A gente teve uma sobrecarga de passageiros no nosso aeroporto doméstico, que é o Santos Dumont, e teve um abandono em relação ao Galeão. Então, o Galeão ele ficou, né, sem utilização, com poucos voos e tudo. Então, essa retomada das operações do Galeão foram fundamentais, porque não existe hotelaria, hospedagem, se não tivermos aeroporto, um aeroporto internacional forte. Então, a partir desse momento, em 2021, 22, né, Gustavo? Isso. 22, teve essa retomada das operações mais fortemente do Galeão, com muitos novos voos chegando, né? E isso é importante, porque isso também já era um hub para a entrada do Brasil. O Rio de Janeiro ele perdeu esse protagonismo, né? Sempre foi a porta de entrada dos turistas internacionais no Brasil e nos últimos anos perdeu esse protagonismo. E a partir de 22 ele retomou, né? Tivemos até uma reunião no Conselho Estadual de Turismo, com a apresentação do representante do Galeão, e ele mostrou que hoje o Galeão cresce acima da média nacional em relação a passageiros. O concessionário chegou, inclusive, a devolver o aeroporto, né? Ou a anunciar, né? Esse, Ricardo, é o exemplo clássico da questão da atuação do público para suportar o privado, né? A gente tinha um desequilíbrio no sítio aeroportuário aqui do Rio de Janeiro, muito por conta, claro que inicialmente da queda da atividade econômica aqui, né, principalmente para o mercado internacional, e logo depois com a entrada da pandemia. Paralelo a isso, começa-se um processo de concessão de aeroportos, no governo anterior, e o que ficou muito claro para a gente naquele momento é que eles estavam inflando a capacidade do Santos Dumont para poder valorizar aquele aeroporto, para ele suportar na concessão aeroportos que são deficitários, especialmente no interior de Minas Gerais. Então, isso ficou muito claro, tanto para o setor público quanto privado. Nós atuamos aqui com as associações comerciais, Federação de Comércio, a Firjan, o governo do estado, prefeituras, e a gente fez uma mobilização política muito grande, conseguimos retirar o Santos Dumont daquele lote de concessão e conseguimos também criar uma limitação no aeroporto do Santos Dumont em 6,5 milhões de passageiros ano. Essa limitação foi posta. Com isso e com a atuação também do concessionário percebendo a boa vontade, vamos dizer assim, a intenção do governo federal de manter aquela concessão e reativar o aeroporto do Galeão. E toda uma estratégia foi desenvolvida de atração de novos voos, retomou-se a conectividade para o voo doméstico no Galeão, e com isso o voo internacional voltou naturalmente. A gente bateu o recorde ano passado de passageiros aqui no Galeão, foram mais de 14 milhões de passageiros, que chegou ao ponto de ter 4, 5 milhões de passageiros no Galeão, um aeroporto que tem capacidade para 30. Então você vê o quanto a gente estava distante. Hoje, volta à pauta, alguns veículos noticiando a questão de rediscutir a capacidade do Santos Dumont, porque é natural, existe também um lobby de quem tem interesse que o Santos Dumont cresça. A Infraero hoje, como você disse, é o único grande aeroporto da Infraero, então a Infraero também quer que o aeroporto cresça, vamos dizer assim, enquanto instituição, como marca, mas o que tem que se ressaltar é que no ano passado o Santos Dumont não alcançou os 6,5 milhões de passageiros. Então ainda tem que se crescer. A Infraero, a administração do Santos Dumont tem que trabalhar para chegar nos 6,5 milhões para depois se rediscutir. Lembrando que o sítio aeroportuário do Rio de Janeiro cresceu com esse reequilíbrio. Então o que a gente defendeu funcionou muito bem e ajudou a gente a bater o recorde de turistas internacionais
ano passado de mais de 1,5 milhão de E turistas. a concessionária do Galeão está anunciando investimentos. Agora, quem queria sair, na verdade. Ela colocou novamente a condição de permanecer na concessão. Agora o governo vai colocar o procedimento assim: dito que ela quer continuar, tem que abrir novamente um chamamento. Uma nova chamamento. Um novo chamamento para ver se tem alguém que nas mesmas condições que quer participar. Mas a tendência é que quem já está instalado e conhece a operação por dentro permaneça na operação, que é uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo, que está aqui, a Changi, que está operando o Galeão. Eu queria fazer um comentário sobre, mais uma vez, as parcerias. Primeiro, a gente tem 30 hotéis aqui no estado e tem uma parceria muito próxima de Tutuca, Ramiro, juntos. Quando a gente está falando de um novo destino, a gente tem todo o apoio da secretaria. Mas eu sempre gosto de falar que o papel da empresa privada e a pública, né, é da porta do hotel para fora e para dentro. Então, a porta do hotel para dentro, a gente cuida, a gente sabe fazer, nós somos os especialistas e sabemos como operar os hotéis. Da porta para fora é que a gente precisa do suporte dos órgãos públicos. E daí tem 3 pontos principais que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, infraestrutura, a gente já falou, tanto infraestrutura básica como a própria infraestrutura de turismo, a infraestrutura turística. Depois, um ponto absolutamente importante nisso é a promoção. Eu acho que vocês vêm fazendo um ótimo trabalho. E o terceiro, talvez que seja aqui meu pleito, é justamente trabalhar mais com os órgãos de fomento para a gente ter linhas de crédito mais apropriadas à realidade do investimento hoteleiro. Isso que a gente ainda continua muito distante. É claro que num ambiente com a taxa de juros no patamar que a gente tem é difícil, eu sei, sou o primeiro a saber, mas talvez ter alguma criatividade, como o Rogério estava falando, seria importante para a gente ajudar o desenvolvimento da hotelaria no estado e no país. Depois do Procopa, né? Exatamente. E meio pró-Olimpíadas, onde, na verdade, na prática também não funcionou muito bem. Foram pouquíssimos projetos que foram financiados, né, pelo BNDES na época. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum se esqueceu, né? Nenhum pró. Nenhum pró. Não sei, talvez, Rogério, você tenha também alguma contribuição de outros exemplos, de outros países que você imagina que possa ajudar a fomentar essa questão, porque a gente sabe que a hotelaria, né, o turismo em geral, é muito alavancada. Ela precisa de dívida para poder complementar o equity, né, para os projetos andarem, né? Então, sem essa solução da dívida, fica muito complicado a gente fechar novos projetos, né? E não sei como é que vocês possam ver, talvez Abel, vocês também, a Corvo, como voltou, vocês no passado compraram esse hotel, compraram o antigo Cisa Park, que hoje é o projeto do Sofitel, compraram o Santa Teresa. Vocês investiram bastante no Rio de Janeiro, muito dinheiro que vocês puseram aqui. Agora, mas tem uma lacuna, já faz um tempo que parou, né? Exato. Então, como é que a gente pode voltar a incentivar os investidores através de dívida, a acreditar em projetos aqui? Deixa eu tentar dividir a resposta em 2. A primeira parte é quais são as lições aprendidas de outros destinos mais maduros. E aí eu acho que são 3 coisas muito específicas. A primeira é a gente tem que continuar melhorando a malha aérea no Brasil. O que significa isso? Quando eu vou para a Europa, eu posso pegar um voo de 2 horas, 3 horas para qualquer destino e pagar $30 one way através da Ryanair. Isso não existe no Brasil. E a gente tem que conseguir chegar lá. Eu posso ir de Miami para a República Dominicana, Miami para Costa Rica, por $100 one way. Então, a gente, ao criar uma malha aérea robusta, com mais empresas que estejam atuando no setor e que baixe o custo aéreo, a gente vai fomentar um turismo não só doméstico, mas também internacional. Segundo, acho que essa cultura de hospitalidade. No Brasil, a gente tem uma população muito jovem que tem a capacidade de entrar no setor turismo. Mas o que tem acontecido, não só no Brasil, mas no resto da América Latina? A raiz da pandemia, agora eu posso trabalhar de qualquer lugar. Posso trabalhar atrás de um computador, estar trabalhando com os Estados Unidos, com a Europa. Então, o que acontece? A carreira de turismo, ainda que ela possa trazer muitos atrativos, ainda é uma carreira pesada. Então,
se eu posso trabalhar atrás do meu computador por 8 horas, desde casa, ou eu tenho que ser um recepcionista num hotel, de pé, 8 horas, a atratividade do setor tem diminuído a raiz da pandemia. Então, como que a gente faz para trazer essa juventude de volta para o setor, continuar fomentando SENACs que possam dar formação ao pessoal e que exista essa mão de obra qualificada para que o pessoal retorne. E terceiro, eu diria, à medida como está evoluindo o mundo, a gente não pode se esquecer da importância da digitalização, né? E ali, a facilidade de comunicações, a facilidade de Wi-Fi, eu fico impressionado no vanguardismo do Brasil, em que os pagamentos são muito fáceis de fazer. A modo anedótico, estava caminhando em Copacabana ontem, queria tomar uma água de coco, não tinha dinheiro. A mulher disse, não, mas pode pagar com cartão. R$10 no cartão, que não são muitos países da América Latina que tem esse frictionless buying opportunity. Então, e no Brasil tem o Pix ainda. E ainda tem o Pix. E outra coisa, e até para você muito interessante, eu estava hospedado num hotel da Cor aqui faz uns 2 dias atrás, cheguei muito cedo no voo e estava no lobby, internet completamente grátis, não precisou de senha, não precisou de nada. Então, eu usei aquelas 2 horas até que o quarto estivesse pronto para ver o que eu ia fazer no Rio. Então, você poder oferecer essa facilidade na parte de Wi-Fi melhora muito a experiência. E só para terminar a pergunta que você fez como que a gente fomenta mais investimento? Hoje, o que está faltando em vários países da América Latina é que não há os instrumentos financeiros mais comuns nos mercados mais maduros, como o europeu e norte-americano. Então, a quantidade de empresas que se transam em bolsa, a disponibilidade de produtos como o REITs e as fibras, que ainda aqui no Brasil existem as FIIs, mas ainda são produtos não tão diversificados, porque geralmente é um projeto em particular, fundos de dívida. Então, o desenvolvimento desses produtos requer criatividade e tropicalização para a realidade brasileira, né? Então, aí, eu acho que o setor público, né, é o que pode trabalhar em criar certos incentivos para que o setor financeiro, para que a banca deseje investir esse tempo necessário para criar os instrumentos. Porque, verdade seja dita, financiar um hotel é muito mais complexo que financiar o agro, né? Então, como banco, por que eu vou dedicar tanto esforço para um setor se eu vejo que ele tem mais risco e é mais complexo? Então, através da criação de incentivos que possam ser estaduais ou federais, você motiva ao setor a ter uma participação mais ativa. Tem que esclarecer que o Rogério tem o sangue brasileiro, mas mora fora do país há quanto tempo? 20 anos. 20 anos fora, por isso que você estava falando do Brasil. As pessoas acham que você mora aqui no Brasil, mas não é verdade, ele mora nos Estados Unidos há tempo. Bom, do ponto de vista da Accor, Ricardo, acho que você falou muito bem, se houvesse uma cartilha, né, de como se desenvolver num país, eu acho que a gente seguiu 100% dessa cartilha. A gente chegou no país há 50 anos fazendo investimento com os recursos próprios, com o hotel, com o dinheiro da matriz. E a gente fez esses hotéis próprios para mostrar que o negócio funcionava. Depois a gente mostrou, os investidores ficaram interessados, a gente teve uma nova onda de desenvolvimento, que foi onde a gente começou a operar hotéis de terceiros, de investidores, de fundos de pensão, e de investidores individuais, etc. E depois, nos últimos 15 anos, a gente teve essa terceira onda de desenvolvimento que a gente está hoje passando, que são as franquias. Então, foi absolutamente isso, o investimento, administração e franquia. A gente tinha mais de 30 hotéis no Brasil próprio, inclusive este Fairmont, inclusive o Sofitel, inclusive o Santa Teresa. O Joy continua próprio, que é uma maravilha do mercado do Rio. Esquecido do Joy. O Joy continua ainda, nosso hotel, foi nosso presente para o Rio de Janeiro, quando a gente desenvolveu esse hotel aqui, numa região totalmente degradada. A gente fez lá um investimento de mais de 60 milhões de reais
para fazer o Joy Joy. Então, bom, então a gente segue essa cartilha, né, de desenvolvimento. O que acontece hoje é que a gente vê que no país, no Brasil principalmente, a gente tem um desenvolvimento muito baseado nas marcas econômicas, que é a marca Ibis, Ibis Style, Ibis Budget, principalmente por quê? Porque o investimento é menor e você não precisa, de certa forma, de financiamento. Um Ibis custa 10, 12, 15 milhões de investimento de reais. Tem muitas pessoas com 10, 12, 15 milhões disponível, que não precisam de financiamento, e eles fazem 100% equity, o que é uma loucura, se você pensar em outro país, né? Eu acho que não tem outro país no mundo que as pessoas fazem hotel com 100% equity, mas no Brasil, devido à dificuldade de financiamento, você acontece isso. E daí, tirando aqui o Sudeste e o Sul, você tem o Nordeste e o Norte, que você tem bancos de fomento, como o Banco do Nordeste, que daí sim conseguem ter algumas linhas mais próximas à realidade hoteleira, ainda não 100% adequadas, mas lá a gente consegue, junto com os nossos investidores, encontrar algumas linhas de financiamento mais de acordo, mais adequada ao nosso negócio. O tempo já está acabando. Eu queria tocar num assunto aqui que eu acho que é muito pertinente ao nosso painel e que, particularmente, eu sei que o Rogério é apaixonado, mas que eu acho que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Ontem, a gente indo lá para o evento e vendo o fim de dia a praia do Rio um domingão no Rio de Janeiro, a gente nada mais com inclusão social, diversidade do que a praia do Rio de Janeiro. Todo mundo lá é igual, né? Não tem distinção de nada ali, né? De orientação sexual, de cor, de raça, de classe social, tá todo mundo ali na praia, né? Então, que é o tema do ESG. Eu queria que cada um pudesse terminar aqui falando como é que vocês veem a inserção dessa temática para o desenvolvimento do turismo, qual a importância dele e principalmente aqui para o Rio de Janeiro, como é que vocês estão trabalhando com essa agenda? Ricardo, a gente percebe muito, principalmente quando vai atuar na promoção, muitos destinos hoje que se interessam por vamos dizer assim, ambientes que dão a atenção necessária para o ESG. Quando a gente vai promover hotéis que prezam pela sustentabilidade, equipamentos turísticos, principalmente o Rio de Janeiro, que lá fora tem uma imagem, como o Brasil, né, de turismo de natureza, né, um turismo dessa diversidade que você citou. Os compradores de destino têm questionado muito a gente nas feiras, né, e nos encontros de negócios. O que a gente tem procurado fazer, é claro que as grandes redes, como a Core e outras redes, têm um setor específico dentro das organizações para cuidar disso. O que a gente procura fazer é, junto às menores instituições, menores organizações, e até junto aos municípios, a gente poder trabalhar essa conscientização. A gente faz um evento de turismo sustentável, que já vai para o 3º ano, um evento internacional, que se tornou internacional. Esse ano a gente apoia mais uma vez esse evento aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem procurado trazer essa realidade internacional para conscientizar aqui e dar instrumentos também com eventos como esse que a gente realiza. Então, ressaltar que cada vez mais a gente está sendo cobrado, né, e a gente faz essa conscientização na ponta que para comprar destino, principalmente, eu vou te dizer, na Europa, essa cobrança é muito grande. Então, que é um mercado emissor importante para a gente tem trabalhado muito nessa conscientização nos destinos e nos equipamentos turísticos e hotelaria de menor porte, principalmente. Tem alguma coisa complementar? Não, é isso, é o trabalho mesmo que a gente tem feito, que a Secretaria tem feito, a gente está sendo cobrado mesmo, e com razão, e esse é um caminho que não tem volta. A gente vai ter que se ajustar, acho que a Cor, né, trabalha fortemente nisso, a rede hoteleira tem que se ajustar também, e é o caminho. Estamos no processo. Acho que as redes hoteleiras talvez sejam um dos grupos que tem mais investido, e mesmo nesse pequeno retrocesso, não digo retrocesso, essas mudanças que têm sido anunciadas, eu não vi nenhuma rede hoteleira anunciando qualquer redução, né, desses investimentos. Não, do ponto de vista da Cor, não, de forma alguma, pelo contrário, ele está no nosso propósito, né? A Cor tem um novo propósito e está lá muito claro a questão do turismo responsável, como a gente fala, então, mais do que uma vontade,
está explícito em nosso propósito. A gente avançou muito nos temas de ESG, o Camilo falou aqui um pouco antes. Hoje, todo hotel que a gente vai abrir tem lá uma planilha que você tem que preencher sobre todos esses temas, principalmente o tema da sustentabilidade. Aqui nesse hotel, nos hotéis da Accor, por exemplo, vocês não têm plástico, né? Então, vocês que estão hospedados aqui, vocês sabem, não tem plástico, a garrafa de água de vidro, os amenities são todos de papel, se você pede alguma coisa da lavanderia, ele vem num papel, não vem mais no plástico, ou seja, nossos hotéis são 100% plastic free. E só uma coisa interessante, Ricardo, que a gente sempre solicita isso para os nossos parceiros, né? Quando a gente vai fazer lá um novo hotel, como eu estou falando, a gente tem uma série de questões relacionadas principalmente à sustentabilidade. E muitas vezes, a gente está fazendo lá um IBIS, né, em Sinop. O investidor, de certa feita, muitas vezes ele fica até surpreso com o nível, né, de informação que a gente precisa, pergunta se realmente precisa, por que ele tem que fazer, etc. E a gente explica, a gente convence. Mas o que eu queria falar é que quando a gente fez o deal aqui, que é público, quando a BTG, o banco, comprou os nossos hotéis, as solicitações do BTG para a gente era quase do mesmo nível do que a gente para eles. Né? Então é super interessante ver isso. Então, o investidor também está. O investidor está na mesma pegada que a gente, principalmente os grandes. Eles estão muito atentos a isso. Então a gente ficou, de certa forma, até emocionado de ter alguém do outro lado solicitando o mesmo nível, né, de informação ou mesma preocupação que a gente tem com o tema. Os investidores desse nível também têm com o tema. Então foi um case super interessante e eu acho que que mostra que a gente está no caminho certo. Para finalizar, eu diria que nos últimos 2 meses a gente tem escutado muitos questionamentos sobre a relevância e a importância da agenda ASG, principalmente vindo ali dos amigos do Norte, mas a gente acredita que quando a poeira baixar, haverá uma normalização e um entendimento da importância dessa agenda, entendendo que, principalmente na pandemia, os hotéis, os projetos que tinham uma agenda ESG forte, tiveram uma melhor capacidade de enfrentar as dificuldades da crise. Agora, nós como Impact Investors, o que a gente procura não só é a sustentabilidade ambiental, mas também a social. Né? Então, o que significa isso? É como que a gente encontra maneiras de fomentar uma ativação da cadeia de valor local, como que a gente pode ajudar grupos vulneráveis, grupos indígenas, sempre trabalhando de perto com as cadeias, porque eles também têm os seus mandatos. Agora, se eu posso plantar uma sementinha aqui para vocês refletirem, é o seguinte: o que significa o investimento de impacto? Uma das primeiras perguntas que a gente faz para os nossos clientes, quando a gente está analisando uma nova transação, é o seguinte: qual é o problema na sua comunidade que, através do seu projeto, você pode tentar mitigar ou resolver? Então, qual o problema que você está vendo ali que, ao desenvolver esse projeto, eu vou poder melhorar? E existem clientes que sabem exatamente do que a gente está falando, identificaram o problema e vão poder ajudar isso. E outros estão completamente perdidos. Então, hoje, nós que estamos fazendo estruturas para 40, 50, 60 anos, vão ser esses edifícios que vão ficar permanentemente no lugar. A gente tem que ter uma visão diferente sobre como esse empreendimento pode ativar e melhorar toda uma zona, toda uma comunidade. Muito bacana. Por isso que é importante a gente fomentar esse setor. Realmente passa pelo que vem, pela aspiração de todo mundo. O turismo tem que absorver isso, senão ele não vai atender a essa busca. Então, fico muito contente terminar com essa conversa aqui. Agradecer a todos, nós já estouramos o tempo ali, o Time's Up, ali está 10 minutos piscando, mas agradecer a todos pela contribuição e vamos para os próximos painéis. Muito obrigado. Obrigado.